Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Hoje o nosso episódio é com Bianca Arcaro Topázio. Bianca é bióloga, mestre em genética pela Universidade Federal da Bahia, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Fisiopatologia Médica da Universidade de Brasília, tem experiência na área de genética, com ênfase em genética humana e médica, citogenética, genômica, biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: genética humana, cromossomopatias, leucemias, citogenética molecular com microarray e exomas, MLPA e FISH. E vamos falar sobre deficiência intelectual em pacientes do sexo feminino. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista. Cromossomo em Foco. Bianca, muito obrigado pela sua presença, sua participação no podcast Cromossomo em Foco. É com muito prazer mesmo que eu marquei essa conversa contigo, que eu te fiz o convite. Estou muito feliz com a sua presença. Eu espero que a nossa conversa realmente seja muito produtiva, esclarecedora para o nosso público, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez, sinta-se à vontade para conversar tudo que você achar necessário e apresente-se melhor. E, por favor, quem é a Bianca com e sem jaleco? Boa noite a todos, boa noite, Bruno. Obrigada, super obrigada pelo convite. Acho que é muito bacana poder participar desse projeto, né? E trazer um pouquinho mais da citogenética para o público em geral, né? Então, muito obrigada pelo convite. E quem que é a Bianca com jaleco, né? A Bianca com jaleco, além de bióloga, doutoranda, atualmente ela está como coordenadora da citogenética do laboratório Sabin, né? Então tá nessa vida dupla aí de doutoranda e trabalhando no CLT, então é bem desafiador. E sem jaleco, a Bianca é uma soteropolitana que mora em Brasília há alguns anos, mãe da Haru, uma Shiba de 1 ano e 7 meses, e madrinha de 3 meninos maravilhosos, o Gabriel, o Daniel e o Davi. Acho que é isso. Maravilha, muito bom. Muito bem, então tá. Muito obrigado, então, mais uma vez, seja bem-vinda. O podcast, ele é para ser uma conversa mais leve, um diálogo mais tranquilo, né? E retomando aqui o nosso tema de deficiências intelectual, né, em pacientes do sexo feminino, lógico, você comentou, tem uma rotina na sua jornada de trabalho, tem uma rotina na universidade, onde você faz seu doutorado, então a gente pode começar por isso. Como que é a sua rotina lá na universidade? Como que é o dia a dia aí do pós-graduando brasiliense? O pós-graduando brasiliense tem um grande desafio, assim, eu acho que o meu maior desafio, na verdade, na rotina de pesquisa, tem o desafio geral de todo mundo, né, você tem ali uma importância de procurar seus dados direitinho, levantar todos os seus dados, fazer as análises, né, o meu N é de 100 pacientes, então eu tive muitos exames para fazer a análise do zero, então é um N bem grande. Eu também participo um pouco do ambulatório da Universidade de Brasília, então para conhecer um pouco mais os pacientes, acompanhar a rotina deles, e tudo isso casado com um trabalho, né, de 44 horas semanais. Então, assim, acho que o meu maior desafio nessa rotina de pesquisa, e acredito que da maioria das pessoas que fazem pós-graduação, né, falando de um doutorado, que é conciliar um trabalho mais a vida pessoal, mais a vida acadêmica, né? Então, muito desafiador. Acho que, além disso, eu comecei durante a pandemia, então, além de tudo, né, começar um doutorado em que a gente não podia se ver, então, eu não podia ir para a universidade, isso foi o maior desafio, assim, como é que você faz uma pós-graduação, né, você começa um doutorado, você não consegue nem ir no seu laboratório. Então, esse foi um dos maiores desafios que eu tive, mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque me ajudou a assistir as aulas de forma remota, né, então tem várias situações que a gente consegue ali
conciliar. Mas sim, minha rotina faz muito parte de participar de laboratório, de reuniões de laboratório, né, conhecer um pouco da pesquisa dos outros colegas de estudo também, participar de ambulatórios, ir atrás de prontuário de paciente, né, quem trabalha com genética humana ou com pacientes humanos de forma geral sabe que é essa busca, né, de ler prontuário, ir atrás das informações, às vezes tirar dúvida com os médicos que fazem o atendimento. E, claro, a parte toda de análise, que essa sim eu consigo fazer de forma remota, né, consigo fazer, na verdade, em casa, que ajudou bastante na minha rotina, conciliando com o trabalho, e a escrita, né, então é a escrita que a gente vai seguindo ali nos intervalos de horários que a gente tem, a gente vai fazendo e completando. Então, acho que essa é a minha rotina desafiadora, assim, para participar de uma pesquisa ainda trabalhando. É bem desafiadora mesmo, tá de parabéns. Assim, o tema eu acho que, pelo menos quando você me encaminhou o material para eu ver, para a gente alinhar essa conversa, eu fiquei curioso, né, assim, primeiro para a gente falar para todos a definição de deficiência intelectual, e depois a gente entrar um pouquinho mais ao fundo do porquê nas meninas, né, porque no paciente de sexo feminino. Então, a gente pode destrinchar o tema nessas duas etapas, começando com uma definição de deficiência intelectual, apresentação aí do que é falado, do que tem de mais recente nesse tema, porque ele é interessante. Com certeza. Deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí eu tenho até um conceito da WHO, né, da Organização Mundial da Saúde, em que diz que transtornos do neurodesenvolvimento são caracterizados por déficits de desenvolvimento na cognição, linguagem, comportamento e ou habilidades motoras que causam prejuízo no funcionamento pessoal, social, acadêmico e ou ocupacional dessas pessoas. Então, deficiência intelectual é um tipo de neurodesenvolvimento, né, caracterizado por um comprometimento cognitivo, adaptativo, e que acaba tendo um impacto ali na rotina social desses pacientes, né, com manifestações de desenvolvimento neural alterado, que são tipicamente diagnosticados ou na primeira infância ou na adolescência, né. E aí aqui eu trago já um gancho que deficiência intelectual a gente começa a falar a partir dos 5 anos de idade, né, que é quando os testes de cognição mesmo conseguem ser aplicados nas crianças. Antes disso, a gente fala muito de atraso do neurodesenvolvimento, né, porque ali é observado que alguns marcos não são alcançados por essas crianças e começa-se uma suspeita. Mas deficiência intelectual mesmo, que é a DI, né, que é o foco do meu estudo, a gente começa a falar a partir dos 5 anos de idade. E agora vamos introduzir a segunda parte, né? Então, por que estudar especialmente as meninas, as pacientes do sexo feminino? Exato. Quando a gente fala de deficiência intelectual e a gente vai pesquisar um pouco na literatura, a gente sempre acha estudos correlacionando maior incidência em meninos ou síndrome de deficiência intelectual, que só se diagnostica em meninos. E quando você vai atrás de DI de meninas, né, de pacientes do sexo feminino, é sempre assim, fenótipo mais brando, fenótipo não tão claro. Então, na verdade, a DI no sexo feminino, ele ainda é muito misterioso, é pouco diagnosticado, sem falar da grande subdiagnosticação que a gente tem desses pacientes, né? Então, esse é o motivo do tema, né? O que acontece nas meninas, a gente já sabe que sim, se a gente tem uma mesma síndrome que afeta ambos os sexos, o paciente feminino, ele vai ter sinais mais brandos, mais, às vezes até não diagnosticados clinicamente, se não tiver um histórico familiar, alguma coisa, mas por quê, né? Então, o objetivo da pesquisa é justamente tentar fechar um pouco dessa lacuna do DI de pacientes femininos, já que a gente tem pouca informação na literatura, né? É isso. Muito bom. Tá, então, bom, continuando, né, a citogenética, ela tem sua importância, tem sua relevância, ela ela direciona algumas regiões específicas do genoma, de acordo com os achados, mas você, para desenvolver seu estudo, você escolheu um método, né, que foi o CMA, né, que é uma análise
comparativa para o microarray do genoma, né, análise do genoma. Então, você, ao definir este método, eu gostaria que você compartilhasse o porquê deste método, no fundo, as vantagens que você tem com ele, uma vez que você optou por ele, né, mas a gente destrinchar um pouco aí do método da sua observação do trabalho. Perfeito. Como uma citogeneticista clássica, eu tenho que vender um pouco do cariótipo, porque é um amor que a gente compartilha, né? Então, o cariótipo, sim, né? Aqui no Brasil, ele é o primeiro exame que é feito para os demais tipos de doenças genéticas, principalmente quando a gente tem DI, só que a taxa de diagnóstico dele é muito baixa, né? A gente consegue diagnosticar ele se a gente tem síndromes bem conhecidas, como deficiência, como trissomia do cromossomo 21, 13, 18, né, algumas síndromes mais clássicas. Então, a gente fica ali com um gap muito grande de diagnóstico quando a gente faz só o cariótipo normal. Então, o primeiro critério para o meu estudo, na verdade, eram pacientes do sexo feminino que tinham cariótipo normal. Porque se a gente já tinha tido algum diagnóstico, alguma translocação, né, alguma coisa herdada, a gente já não seguia com esses pacientes para, então, a técnica que eu escolhi no estudo, que foi a CMA, ou análise por microarranjos, né, análise cromossômica por microarranjos. O que é essa técnica, né? Essa técnica a gente faz a utilização de sondas, né, de sequências conhecidas, para a gente conseguir detectar várias regiões, ou muito mais regiões, aí a nível genômico, né, do nosso genoma como um total. Então, a gente tem coberturas, né, eu usei o de 750K, então ele é uma cobertura boa, ele tem 750 mil sondas do nosso genoma, né, que permite ali que a gente consiga identificar ganhos e perdas de material genético com uma lupa, se a gente pode falar assim, uma lupa muito maior do que a gente consegue ver no cariótipo. Então, o objetivo de usar o CMA, né, nessas pacientes sexo feminino, que a gente já tinha um cariótipo normal, será que alguma coisa, né, além do cromossomo, na parte mais submicroscópica, na parte genômica dessas pacientes, já poderia explicar a deficiência intelectual delas, né? E é conhecido na literatura que o CMA ele já consegue identificar de 15% a 20% dos indivíduos com DI. Então, a gente tinha aí um objetivo, né, de pelo menos dentro do meu N de 100 pacientes que já tinham cariótipo normal, de 15% a 20% a gente detectar alguma causa que pudesse justificar a deficiência intelectual desses pacientes. E aí vem um spoiler, além do CMA, alguns das nossas pacientes que tiveram um resultado de array normal, né, não foi identificada nenhuma variação de número de cópia nessas pacientes, algumas a gente conseguiu migrar elas para o exoma, né, para o teste de exoma. Então, a gente conseguiu aprofundar em algumas pacientes um pouco mais o estudo, e essa é uma parte do trabalho que ainda está sendo desenvolvida, então é um spoilerzinho, mas que não tem muita informação ainda. Então, já que você trabalhou com 100 pacientes, já que você tem um resultado esperado de 10 a 15%, né? E então, assim, já trouxe um spoiler que ainda está sendo executado, mas do início dessa primeira análise, o que você pode compartilhar com a gente, para a gente ter uma ideia dos seus achados e extrapolar isso para um quadro de deficiência mais amplo, né? Tenho sim os resultados do CMA, né, todos os CMA já foram avaliados, as 100 pacientes já foram avaliadas, né, e a gente conseguiu detectar 43 CNVs não polimórficas em 35 pacientes. Isso quer dizer que nossa taxa de diagnóstico foi 35%, né, então a gente esperaria ali de 15% a 20%, na verdade a gente detectou 35%. Isso, né, claro, nossa, uma taxa muito maior do que na literatura, mas eu sempre defendo que uma boa triagem, uma boa seleção, um bom grupo, né, de estudo, né, então eu tenho todo o apoio de médicas geneticistas no ambulatório, né, que sabem, que têm todo o conhecimento e toda a experiência com isso, então isso sim traz aí um diagnóstico de 35% das pacientes estudadas, um resultado que a gente fica bem feliz, né, algumas regiões específicas também foram identificadas, né, com maior incidência, o X,
que já era esperado, né? A gente sabe quantas síndromes de deficiência intelectual tem, né? Correlatos em alterações no cromossomo X. E o cromossomo 16 também foi um outro hotspot, se a gente pode chamar assim, de CNVs que a gente encontrou nesse pool de pacientes. Então, assim, são os nossos resultados preliminares aí, bem animadores. Eu ia falar contigo exatamente o papel da universidade, né, que você trouxe, a importância, né, quão relevante foi para vocês aumentarem essa assertividade, porque tem um ambulatório, normalmente a pesquisa dentro da universidade, ela está em todos os ambientes, então os pacientes são, não digo melhor triados, mas eles passam ali por alguns crivos clínicos, né, diferente de um outro ambiente fora da universidade que não faz pesquisa. Então, assim, e a gente tem no Brasil um número expressivo de pesquisas dentro das universidades. Uhum. Então, olhando para esse cenário, né, da importância da universidade para a gente poder levantar, ter essas descobertas, né, e da tratativa de como que isso acontece numa questão de entrega, né, para o paciente. O que você vê desse cenário? Ainda as coisas estão realmente bem conectadas, ou você enxerga que há pontos de melhoria, tanto na assistência, ou quanto até no desenvolvimento das pesquisas, dentro, lógico, da sua experiência, da sua vivência, né? Eu acredito que tenha, sim, um ponto de conexão e que tenha um retorno. Acho que o grande gap que a gente tem faltam faltam pessoas, porque a gente consegue entregar muito, sim. Eu sempre digo, o trabalho, o acompanhar, né, um ambulatório de genética, ter contato com os pacientes, com a família, e ver no rosto deles, quando você entrega um diagnóstico, quando você diz, não, seu filho, sua filha, ou você tem um motivo para ser dessa forma, tem um motivo para ter essas dificuldades, né? Precisa de todas as assistências em todos os níveis de vida, da vida, né? Em todos os aspectos da vida, é o que mais traz de gratificante quando a gente fala de estudo pelo menos para mim, com pacientes humanos, né? Então, eu vejo, sim, acho que tem, sim, essa conexão, tem muita entrega, né? Infelizmente, nem sempre a gente tem a resposta, né? Tem existe muita coisa que a gente precisa aprender ainda, precisa conhecer. Acho que a gente conhece, sei lá, um grão de areia numa vasta mesa de areia que a gente pode ter, mas é isso, é aos pouquinhos, é para isso, então, que o estudo, né, e a pesquisa na universidade está aí, para que cada vez mais grãozinhos de areia sejam entendidos, compreendidos, para que a gente consiga entregar, então, para esses pacientes um porquê, né, o fim da odisseia do diagnóstico. Normalmente, um paciente que tem uma doença genética, ele leva de 5 a 10, 15 anos para ter um diagnóstico. Então, você imagina, né, você tem um filho, né, que você não consegue entender o que está acontecendo, toda a dificuldade, né, e vem toda a culpa, toda a questão da família, então você vê muitas brigas entre a família por conta disso, e na verdade é uma coisa que ninguém tem controle, então acompanhar isso é muito gratificante e entregar alguma coisa para esses pacientes também é muito gratificante. Acho que é o grande benefício, assim, a grande contribuição que a gente tem ao fazer essa pesquisa. Com certeza. A questão da entrega do diagnóstico, que a gente que faz pesquisa, a gente tem um olhar mais curioso para as questões genéticas daquela manifestação clínica, mas os familiares, é o que meu filho tem, né? Eu acho que entregar essa resposta ou permitir com que eles dêem um novo passo nessa busca da resposta é realmente, super concordo contigo, bem legal. É isso mesmo. E dentro do grupo, né, dentro do grupo do laboratório que você pertence, se você quiser falar mais sobre o grupo, trazer para a gente as frentes, até para fazer para o ouvinte se interessar, né, contato, e enfim, o que mais acontece ali no dia a dia do grupo como um todo dentro dos estudos da genética? Na Universidade de Brasília, ele tem 2 laboratórios de genética, né? Tem um laboratório de genética que fica na Faculdade
de medicina, que é o que eu participo mesmo, e um outro laboratório onde faz até uma boa parte das técnicas. É um grupo muito extenso, né? Não consigo nem te dizer quantos participantes tem, mas tem muitos alunos desde mestrado para até doutorado, né? São 3 professoras principais, a doutora Juliana Mazeu, a doutora Silviene e a doutora Aline Pick-Taylor. Então, temos 3 professoras ali entre esses 2 laboratórios, e das mais diversas frentes de estudo, assim. A doutora Juliana Mazeu, que é a minha orientadora, né, ela tem esse foco mais voltado para genética humana, né, genética de diagnóstico. Então, lá no laboratório, a gente tem o estudo de outras síndromes, né, inclusive tem um projeto de DI familiar, né, que é diferente do meu, porque eu foco nas meninas, mas também tem um projeto acontecendo sobre DI familiar, com o intuito de trazer mais diagnóstico, né, nessa árvore genealógica desses pacientes. Tem de outras síndromes, como o Rupstein-Taube, a gente faz PCR, faz inativação de X, FISH, MLPA, Array, exoma. Estamos fazendo mapeamento óptico também, então, assim, é uma gama diversa de conhecimento que a gente pode ter ali. E paciente é o que não falta, né? Essas mesmas professoras, elas participam, né, do ambulatório da universidade, então sempre tem novos pacientes, sempre tem novos desafios. Então é isso, gente. Trabalho nunca falta, paciente para diagnosticar nunca falta, oportunidade nunca falta, então eu sempre indico. Assim, é um grupo muito bacana para se trabalhar e com muitas oportunidades. Você praticamente respondeu, assim, o que eu ia perguntar agora, né? Que seria uma mensagem, alguma fala, mas você já trouxe que a rotina é desafiadora, porque tem uma rotina de trabalho pessoal e a da acadêmica. E agora, trabalho sempre tem, paciente para fazer diagnóstico sempre tem. E o que mais você pode deixar para o ouvinte, para um estímulo, né, nesse sentido, assim, de encorajamento? Acho que por mais que tenham todos os desafios, estudem, não só por você também, né, eu vim de faculdade federal, né, de universidade federal, então eu sempre tive essa intenção de contribuir para a sociedade também, né, tudo que me foi permitido fazer, né, pela universidade também de contribuir. Então, acho que é isso mesmo. Tem todos os desafios, é muito desafiador você estudar, trabalhar a vida pessoal, mas encontre um bom orientador, seja muito claro com o seu orientador sobre quais são os seus objetivos, qual é o seu tempo livre, né, qual é o seu tempo que você tem para disponibilizar para essa pesquisa. Disciplina, né, não tem como, você precisa ser focado, você precisa ter disciplina. Eu falo, né, são muitos pratinhos para equilibrar ao mesmo tempo, tem horas que a gente equilibra bem, tem horas que a gente dá uma desequilibrada, a gente volta a equilibrar de novo e tá tudo bem. Acho que uma conversa transparente e clara com o orientador, com o seu grupo de pesquisa, isso faz muita diferença, né? Paciente para diagnosticar tem bastante, né, tem muitos métodos também que podem ser aplicados. Isso é uma coisa que, para quem está, para a Bianca CLT, a Bianca universitária, né, a Bianca pesquisadora, ela acaba sendo preenchida por uma coisa que o CLT não consegue, que é ir atrás do diagnóstico com várias técnicas, né. Então, acaba que uma coisa acaba compensando a outra Bianca, né, são uma junção de várias Biancas. E eu acho que a última dica que eu posso dar é participem de ambulatório. Se vocês querem trabalhar com humanos, se vocês querem trabalhar com diagnóstico, participe de um ambulatório. Você pode ir como ouvinte, acho que os ambulatórios, eles costumam ser muito abertos, né, a pessoas de fora, acho que é só ter um contato mesmo, só mandar uma mensagenzinha, dizendo, ei, posso participar, né, posso ir como ouvinte, porque sua visão muda completamente. Quando você sai de um número, você sai de uma amostra, você sai de uma análise fria ali, né, de aquilo ali é só um número, para você dar um rosto, você dar uma história familiar, você dar, né, toda uma angústia, toda a odisseia diagnóstica. Então, isso transforma o seu trabalho de uma forma que não tem descrição, assim. Então, acho que minha mensagem final é: participem de ambulatório, é muito importante, dar um motivo, dar um sentido para a pesquisa que a gente faz no dia a dia. Muito bom, muito bom. E para a gente
né, falar mais um pouco da pesquisa em si, algum dado, algo que eu não perguntei, que você, algum assunto, né, que você acha ainda relevante a gente colocar para o momento. Você quer contribuir com mais alguma coisa que não foi conversado? Tem mais algum ponto? Não sei, eu sempre falo do cariótipo, né? A gente que faz cariótipo, né, que é apaixonado por cariótipo, essa é uma curiosidade minha, né? Eu fiz biologia já sabendo que eu queria ser citogeneticista, né? Foi no meu primeiro ano do ensino médio que me apresentaram, uma professora maravilhosa de biologia que eu tive, que me apresentou um cariótipo naquela época e definiu o que eu queria ser da vida, né? Então, assim, por mais que todo mundo fale o cariótipo vai ser descontinuado, o cariótipo está aí, né, de uma forma barata, de uma forma simples, oferecida no serviço público, né, então, assim, ele não vai sumir, ele não vai desistir, então, existe uma lacuna muito grande aí de profissionais, né, que sabem fazer, e não só citogenética clássica de cariótipo, né, citogenética como um todo, e que é um desafio também, acho que esse é o outro desafio da Bianca com o Jaleco, né, desafio de encontrar pessoas, de formar pessoas que tenham esse conhecimento, que tenham esse gosto, porque acho que também você ama ou você odeia, ele é bem desafiador, né, fazer cariótipo, mas eu acho que a gente ainda pode fazer muita coisa com o cariótipo, aprender muito, né, o dia a dia de um citogeneticista, ele pode ser bem tranquilo, assim, só casos normais, e aparece um caso diferente, isso transforma a nossa vida e vai transformar a vida daquele paciente, né, por mais que muita gente fale assim, mas você está dando, né, uma notícia ruim para o paciente, eu já não vejo dessa forma, eu acho que eu estou dando uma notícia boa para aquele paciente, existe um motivo, existe alguma coisa que você pode ir atrás e procurar mais, entender mais, e acabar com esse sentimento, com essa angústia. Então, assim, eu defendo o cariótipo, não tem jeito, mas todas as outras técnicas, elas são complementares, sim, então, é isso, talvez a última coisa que eu queria trazer todas as técnicas são complementares, né, a citogenética, a genômica, a biologia molecular, então, tudo isso tem que estar muito bem conversado, muito bem alinhado, para que a gente consiga, então, alcançar o resultado final, que é entregar o diagnóstico para o paciente. Acho que era isso. Muito bom. Super feliz de ter alinhado mais 10 perguntas. Para a gente continuar o papo aqui. Não, foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que deu para a gente colocar um pouco em pauta, né, a questão da deficiência intelectual. Você trouxe no começo o como ela é subdiagnosticada, né, trouxe um pouco da rotina da universidade, quanto acesso os pacientes têm dentro dos ambulatórios da universidade, né, você disse que isso até uma questão de atividade profissional é diferente de outros locais, né, porque os laboratórios, as ferramentas estão ali, né, para você aplicar. Então, assim, acho que deu para a gente colocar esse assunto de uma forma ampla, né, a gente tem sem ficar em muitas definições e muitos conceitos minuciosos. Eu acho que a ideia do podcast dessa temporada do podcast, ela é divulgar o que estão fazendo com a ciência dos cromossomos dentro das universidades, então as linhas de pesquisa, como que as pessoas estão pensando, que estão fazendo para obter respostas relacionadas às questões clínicas dos pacientes. Então, assim, pensando em deficiência intelectual, e aí, direcionada para as meninas, eu acho que a gente conseguiu colocar o assunto em pauta, né? Isso vai ser divulgado, as pessoas vão poder, se acharem interessantes, entrar em contato, deixar comentários, enfim. E eu só tenho a agradecer o seu tempo. Para quem não sabe, nós estamos gravando num domingo à noite, então ela teve a rotina de jaleco, sem jaleco, de jaleco de novo, teve o final de semana e de domingo à noite ela está aqui. Então, assim, muito, 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 muito obrigado. Eu vou falar a Bia, porque é uma grande amiga, então muito obrigado por você estar aqui. Deixa a Bianca de jaleco para lá, agora é a Bia. Agora é a Bia sem jaleco mesmo, do domingão, né? É isso, domingão sem jaleco. Mas é isso, muito obrigado, viu?
Não, Bruno, eu que agradeço, assim, um convite, foi maravilhoso, a conversa foi ótima, espero ter contribuído muito, né, tanto para o podcast quanto para o público que vai ouvir esse podcast depois, né, eu estou aí na reta final da defesa do doutorado, então espero que no ano que vem a gente já tenha, inclusive, os resultados definidos, a publicação, então, quem sabe a gente já não volta já falando dos resultados definidos, né, mas é sempre gratificante falar, é isso. A gente, né, tem uma rotina, tem um dia a dia que você bem me conhece, né, a Bia com jaleco e a Bianca sem jaleco, ou vice-versa, você conhece. Então, assim, é um domingo à noite mesmo que a gente vai falar sobre coisas que importam, né, e a gente está sempre disponível, então é muito bom falar sobre todas as nossas fases que a gente contribui, né, e sim, acho que é legal também trazer isso, né, todo trabalhador, todo pesquisador tem todos os lados, né? Tem o pai, tem a mãe, tem a família, tem a rotina, tem o autocuidado que também precisa ter, né? Não é só de trabalho, de estudo e de responsabilidades familiares que a gente vive, tem que ter o autocuidado aí também. Acho que isso também contribui muito para que a gente consiga entregar resultados satisfatórios em todas as áreas da vida. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. O episódio, então, foi uma conversa sobre deficiência intelectual em pacientes do sexo feminino, e eu conversei com Bianca Arcaro Topazio. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e Fisiopatologia Médica da Universidade de Brasília. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui o convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada com a citogenética. Até mais, aquele abraço. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista.